Olá, graça e paz de Jesus a todos os irmãos e irmãs, amigos que nos assistem agora ou que vão assistir em qualquer momento a esse programa Texto e Contexto. É um privilégio estar aqui com vocês mais uma vez e eu já te peço desde já, se você puder compartilhar esse link com seus amigos, com a sua igreja, para que a gente possa divulgar esse conteúdo que nós estamos aqui construindo nesses programas sobre Deus em missão. Estamos chegando ao quarto programa, ao quarto episódio dessa série. Você está acostumado a ver aqui no programa Texto e Contexto, na condução do programa, o pastor Eleilton William. Como tenho dito em todos os programas, em breve ele estará de volta conosco. Tenham paciência e logo, logo ele estará aqui com a gente. Enquanto ele não volta, nós estamos aqui fazendo essa leitura da Bíblia, da perspectiva da missão de Deus, essa grande narrativa, a grande história da redenção que a Bíblia como um todo conta e que parece ser o principal fio condutor da história e fio condutor da própria palavra de Deus. O programa Texto e Contexto é um espaço online da Convenção Geral das Igrejas Adventistas da Promessa, que trata sobre temas bíblicos, doutrinários e teológicos, sempre à luz da palavra de Deus. E a gente conta nesse programa, continua contando, na verdade, com a presença do pastor Alan, pastor da igreja em Vila Medeiros, e todo o currículo que eu citei na semana passada no terceiro programa. Eu te convido a assistir os 3 programas anteriores. Pastor Alan, muito obrigado de estar novamente aqui com a gente. Seja bem-vindo. Por favor, cumprimente nossos irmãos e amigos. Eu que agradeço pelo convite para estar aqui com vocês. Quero cumprimentar o pastor Júnior, cumprimentar todos os meus irmãos e irmãs que estão nos acompanhando nesse momento aqui. A gente vai fazer uma reflexão importante hoje, uma continuidade daquilo que a gente tem aprendido sobre a missão de Deus, a missão do povo de Deus. Sim. E espero poder contribuir aqui nessa reflexão hoje. Vamos lá então, pastor, vamos direto ao ponto, ao tema. No programa anterior, a gente terminou justamente naquela ideia do afunilamento das imagens do Messias, né? Nós temos ali, a gente sai de Adão e Eva, o filho da humanidade, a gente chega a Abraão, né? O filho de Abraão e até entendermos ali, a partir dos salmos, dos profetas, das próprias revelações de Deus para Davi, do reinado messiânico do Messias, o filho de Davi, né? Nesse processo dessa revelação, ao mesmo tempo, em paralelo, o povo de Deus, como esse representante de Deus, o povo de Israel, essa nação escolhida, ela vai dando mostras da sua incapacidade, né? Ela não consegue permanecer fiel ao seu chamado. E nós chegamos talvez à expressão máxima dessa imagem de Israel e que vai apontar para a expressão máxima da redenção em Jesus, que é o exílio babilônico, né? Esse texto que eu vou citar agora, obviamente nós não fazemos essa relação direta à história de Israel, né? Mas parece que faz algum sentido relacionar. Romanos 5, 20 a 21, para abrir aqui a nossa discussão. A lei, diz Paulo, né? A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. A lei, a Torá, que é dada como estilo de vida para um povo de Deus em missão, ao invés de levar o povo a ser esse povo atrativo, ela revela uma tragédia constante de Israel até esse declínio final ali no exílio babilônica e que nos leva às portas deste exílio, que é o foco principal da nossa conversa hoje, para entendermos essas visões, a imagem de um povo em missão no exílio. Mas faz sentido, pastor, relacionar essa ideia aqui de que a lei revelou essa tragédia e aí onde vai abundar o pecado, superabunda a graça de Deus? A gente faz essa afirmação e precisa fazer com cuidado, porque
para não causar confusão. Sim. Porque a culpa não é da lei. Sim, sim. A lei não tem culpa nisso. Romanos, o capítulo 7, Paulo fala claramente que a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. E ali naquele capítulo, Paulo tem que responder alguns questionamentos. Eu me refiro a Romanos no capítulo 7. Ele vai dizer, então a lei é pecado? Não é? Isso. Ele diz, não, Não. de forma alguma. Então quer dizer que a lei é boa, mas ela causa morte? Não, não é a lei que causa a morte, mas o pecado que acha lugar na lei e vem à tona, né? E acontece. Então, a culpa de Israel ter chegado onde chegou, e agora a gente está falando do exílio, dos exílios, né? E principalmente o exílio babilônico, que é o auge, na verdade, Sim. é o fundo do poço, né? Não é o auge, é o fundo do poço de Israel. E eles estão lá, e uma das causas é a desobediência da lei de Deus, mas o problema não é a lei, mas as escolhas que eles fizeram, com os pecados de transgredir a lei de Deus, que fez com que eles chegassem até lá. Se a gente pudesse aqui tentar entender esse contexto e compreender aqui, a gente poderia citar, por exemplo, o livro do profeta Jeremias, sobretudo no exílio babilônico, né? O ano 586 antes de Cristo, quando acontece lá o exílio babilônico. E nesse contexto está lá o profeta Jeremias. A gente está tendo, na igreja local onde eu pastoreio, a gente está lendo o livro de Jeremias agora atualmente, refletindo sobre ele. E é interessante, os primeiros 20 capítulos, como é a luta de Jeremias, mostrando para Israel, mostrando um caso ali, sobretudo para Judá, né, porque dividiu já em dois reinos ali, Judá, Jerusalém, o seu pecado. Qual é o pecado? Né? O pecado, obviamente, é a desobediência à lei de Deus, a questão da Torá e tudo que foi colocado aqui. Mas se você fizer essa leitura, essa hermenêutica que a gente está falando aqui, a hermenêutica missional, né? Essa leitura a partir da missão de Deus, você vai entender o que Jeremias está apontando lá no livro dele, é que Israel virou as costas para o Deus da missão e deixou de viver a missão, deixou de ser essa nação que é luz para os povos. Israel, ao invés de ser luz, foi escândalo. E Israel, ao invés de ser luz, se tornou motivo de chacota ao nome de Deus. E assim, por isso, Israel deixou de ser o que era para ser, e não como castigo, que a gente pode ler a história do exílio como um castigo, mas assim, não como castigo, sobretudo como consequência das escolhas. Agora, o que me chama a atenção é que, fazendo a ponte lá com Romanos que você fez, é que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Né? Então, mesmo numa situação dessa de fundo do poço, que Israel virou as costas para Deus e não cumpriu a sua missão, nesse contexto, Deus também manifesta a sua graça, Deus se levanta para ajudar esse povo, para resgatar a identidade desse povo como uma nação que é luz, uma nação que é bênção para todas as famílias da terra. Sim, pastor. Bom, os profetas, eles entram nesse contexto e eles vão trabalhar justamente apontando para reis, sacerdotes, para o povo, né? Eles vão ser usados por Deus para esse apontamento da necessidade da renovação espiritual do povo de Israel, para trazerem os líderes e o povo ao arrependimento, né? O Michael Gorin, ele vai dizer que os profetas, né, têm algumas vitórias expressivas, mas são incapazes de deter a correnteza de rebelião de Israel, que por fim leva ao juízo de Deus. Sim. Antes de de voltarmos exatamente no exílio, rapidamente, pastor, eu sei que muitos dos nossos irmãos que nos assistem são estudiosos da palavra de Deus, mas pouquinho, bem rápido, de história de Israel aqui, né? Sim. Depois de Salomão, o reino vai se dividir. Sim. Então, nós vamos ter duas consequências, né? A do reino de Israel e a do reino de Judá, né? Só dá uma rápida pincelada nesse período para a gente aí definitivamente concentrar no exílio babilônico. Depois da morte de Salomão, o filho dele toma uma decisão errada, o reino divide. Aí vira o reino do norte e o reino do sul.
O reino do norte, a capital é Samaria, né, e fica com 10 tribos. E o reino do sul, a capital é chamado, né, o reino do norte chamado Israel, a capital Samaria. O reino do sul, o reino é chamado de Judá, a capital é Jerusalém. E aqui fica com duas tribos. Duas tribos, né, e aqui continua a manutenção do templo, e aqui que fica reinando a família de Davi, né? E lá no reino do norte, que a capital é Samaria, fica outros reis lá, generais, e não diretamente a família de Davi. Essas duas nações em desunião vai cada vez mais se afastando de Deus, se distanciando, voltando para a idolatria, voltando para a desobediência à lei de Deus, desobediência do sábado, né, que é uma ênfase desse período, né, a questão da idolatria, a questão da injustiça social. Tudo aquilo que a lei de Deus lá no Êxodo, Deuteronômio, propunha para esse povo, apresentava para esse povo como estilo de vida, eles abandonaram completamente, aderindo o costume de outras nações. Bom, em resumo é isso, a rebelião desse povo nesse sentido. E aí, no período do reinado do Império Assírio, o imperador lá marcha, né, acho que é Assurbanipal, ele vem para dominar e destruir Samaria e Jerusalém. Então, no ano 722, eles derrubam Samaria e agregam para o reino do Império Assírio, o reino do norte, né? E ali, a partir dali, o reino do norte deixa a existir. Nessa ocasião, ele vai marchar também para dominar Jerusalém, mas por um ato misericordioso de Deus. Sim. E a intercessão do profeta Isaías, do rei Ezequias, Deus intervém, salva a cidade. E aí, por 150 anos, Jerusalém e o reino de Judá ainda permanece. E aí vai intercalar entre reis bons, reis ruins, momentos bons, até que chega um ponto que o reino do sul, Jerusalém, capital Jerusalém, entra em declínio também e entra num momento assim de total afastamento de Deus. E o contexto assim bem que declara e descreve esse contexto é o profeta Jeremias, né? Culmina no ano 586 a.C., quando a cidade de Jerusalém, pela segunda vez, é invadida, e aí definitivamente a cidade é derrubada, o templo é queimado, e os nobres e muitas pessoas da cidade são levados para Babilônia. Sim. Agora já não é mais o Império Assírio, é o Império Babilônico, né? Isso. E aí, no ano 586, é o final, né, o fim, e aí o ponto mais, o fundo do poço dessa história, de fracasso, de destruição. O profeta Jeremias, por exemplo, nesses capítulos que eu cito aqui, descreve o que Israel estava fazendo. Desobediência total à lei de Deus, se prostituindo, né, ele usa esse termo, se prostituindo com outros deuses, adorando outros deuses. Não é só lá se ajoelhar diante de um deus pagão, que já seria um sacrilégio, já seria uma coisa terrível. Eles estavam fazendo sacrifício humano, sacrificando os próprios filhos, se prostituindo, né, com práticas bacanais e indecentes em adorações. O povo de Deus se prestando a isso, né? Sim. E, em consequência disso, muita injustiça social, opressão com os pobres, com as viúvas. E lá o texto de Jeremias descreve a ira de Deus contra esse povo. E Jeremias dizendo, não foi para isso que Deus chamou vocês. Sacerdotes corrompidos. Sacerdotes corrompidos, reis corruptos e o profeta Jeremias falando e intercedendo por esse povo. Chega um momento que, eu estou citando aqui Jeremias, né? Que Deus fala para Jeremias o seguinte, sabe de uma coisa? Chega, basta. Não tem mais remédio para esse povo. Não tem mais saída para esse povo. Nem que Moisés e Samuel viessem interceder por eles agora, eu não atenderia. Né? Os maiores profetas que já existiram. Sim. Porque o grau de pecado, de rebelião desse povo, não tem mais o que fazer. Então, eles vão mesmo ser levados para a Babilônia. Então, esse é o contexto, assim, né? A história da queda do Reino do Norte, 150 anos depois, aproximadamente, a queda do Reino do Sul e o final do Reino de Israel, né?
da monarquia de Israel. Bom, pastor, aí nós estamos, eu, você, nossos irmãos, aos pés do rio Eufrates, né? Que é a porta de entrada para a Babilônia. Isso, a gente está lá na Babilônia, né? Que aí vão surgir aqueles salmos, né? Que a gente está ali como quem chora, né? Sem conseguir cantar as canções de Israel, longe do templo e tudo mais, né? Então aqui a gente vai se deter um pouco. Se na confederação tribal e na monarquia nós temos imagens desse reino sacerdotal, como é que agora essa hermenêutica, essa interpretação, essa leitura do texto vai mostrar essa manifestação da graça e do poder redentivo de Deus por meio do exílio, né? Novas imagens vão se formar aqui, pastor, pela interpretação bíblica, né? E aqui, eu acho que é importante, os irmãos que estão conosco, é uma atenção fundamental, porque o próprio povo de Israel, na interpretação desses fatos, se colocou diante de dois perigos, né? E que eu acho que se torna o problema de Israel até Jesus e talvez alcança-nos até hoje, né? Diversos autores vão apontar que essa ida, ela é tão traumática, né? Essa tragédia, ela é tão traumática para o povo que eles vão tentar reinterpretar, né? Olhar para trás para a sua história. A gente conversava um pouco antes de começar o programa aqui, né? Eles vão olhar para os profetas, vão olhar para a lei e falar onde a gente errou tanto para chegar até aqui, né? E aí esses autores, pastor, eles vão trazer para a gente dois perigos. Teólogos que olham para isso e veem esses perigos presentes ali na história, né? Eles vão chamar de retraimento e assimilação, né? E a gente vai um de cada vez aqui. Qual é esse perigo do retraimento presente nessa leitura do exílio que afasta o povo de Deus da missão intencionada? Já estava afastado, né? Sim. Por conta da corrupção. Mas se o povo de Deus é um povo do Deus em missão, chamado, escolhido para ser bênção para as nações, quando ele se vê no exílio, um dos perigos é o retraimento. Como é que isso se dá ali no exílio, pastor? Bom, eu penso que a gente deveria também frisar aqui a questão do quanto que foi uma tragédia para a história de Israel o exílio. Israel é uma nação orgulhosa, uma nação que tem Deus na sua frente, é um povo exclusivo. E até pelo fato de eles não compreenderem e não viverem a missão que Deus tinha para eles, que era para outras nações, se tornou uma nação tão assim, orgulhosa. Mas tinha lá a adoração a Deus, o serviço ao Senhor e toda aquela questão. Quando eles vão para o exílio, eles perdem a cidade. Sim. Eles perdem a independência, a cidade, perde a sua liderança, eles perdem a questão do templo da adoração, porque o israelita entende que o lugar certo para adorar é em Jerusalém e no templo. E agora, como adora? Eles afastam da questão do livro, né? Sim. E tudo. Então, fica um povo em que entra em crise de identidade. E isso é uma tragédia. Na história de Israel, quando você estuda a história de Israel, todos os autores vão dizer isso, o quanto Israel foi humilhado. É como se rasgasse suas vestes e eles fossem levados nus como escravos, né, por um instante. Mas assim, a graça de Deus é tão maravilhosa e o amor de Deus por esse povo e até o projeto de Deus para esse povo permite aqui com que ele busque o resgate desse povo e a salvação de Israel nesse sentido. Então, aquilo que poderia ser uma tragédia sem precedente, que seria o fim de Israel, Deus transforma nisso numa bênção. Uhum. E aquilo que poderia ser o fim de Israel, na verdade, se tornou um retiro espiritual para Israel. Sim. Um retiro espiritual. Diz, vai lá, é como se Deus dissesse assim, fica ali no cantinho do castigo, vai pensar no que você fez. Na disciplina de Deus e na linguagem de pai. Eu tenho filho pequeno, você também tem, a gente precisa fazer isso de vez em quando. Claro que com Israel foi muito mais drástico ali, sim, né, a situação, sim. Mas ali Israel vai para esse retiro espiritual e lá ele começa a refletir sobre o que eles estão fazendo, né? E aí os profetas, ali tem Jeremias, a partir de Jerusalém, que escreve para eles, mas lá tem Ezequiel,
tem o próprio Daniel, que está lá no exílio, e que vai ajudar eles a pensarem, a refletirem sobre toda essa situação. E a pergunta que eles fazem, onde foi que nós erramos? E aí eles descobrem que eles erraram na lei de Deus, que eles desobedeceram à lei de Deus, que eles se tornaram idólatras, assimilando as culturas, assimilando os costumes dos povos pagãos. Eles entendem, por exemplo, a questão da desobediência contra o sábado. Então, eles vão refletir sobre isso. Criam, nessa época, a questão da sinagoga. A sinagoga, como eles não tinham o templo, então eles fazem uma réplica, algo que lembrasse o templo, que era uma sala de reunião, muito parecida com o que é as igrejas hoje, né? E tem as sinagogas, de fato, ainda hoje, até hoje. Que seria um lugar onde eles iam estudar cultura, estudar a Torá e perguntar sobre isso. Por que estamos aqui? O que nós fizemos? E nessas reflexões e orientações dos profetas, eles compreenderam que esses erros precisavam ser corrigidos. Então, a pergunta que a gente deveria fazer, e quanto à missão? Então, essas reflexões, e ao perceber o seu erro, o seu pecado, talvez Israel tenha falhado nessa reflexão de o que Deus espera de nós como nação, como povo. Porque, de fato, eles cometeram 2 erros, né? E um desses erros é o que a gente está chamando aqui nesse estudo de retraimento. O que é o retraimento? É aquela tendência de você isolar de todas as pessoas, de você se retirar e você buscar, dessa forma, proteger a sua cultura, as suas crenças, as suas... Autopreservação, né? Autopreservação e de não se misturar com ninguém, de não se envolver com ninguém. É como uma religião de monastério, uma religião de vamos para as cavernas, vamos nos esconder no meio do mato, vamos nos isolar para que a gente não se envolva, não se contamine, né? Então, o problema é que isso é um extremo, né? Uma reação extrema de você não se misturar com ninguém. E aí é onde fica o fato de que eles deveriam ser luz para as nações. Como que eles iam testemunhar da palavra de Deus se eles se isolassem? Né? Ou como que seria esse trabalho de ser luz? E essa questão do afastamento, eles colocavam então em risco essa questão de ser luz, de ser bênção para as nações. O retraimento, pastor, a partir da sua fala, ele com certeza, de alguma forma, como fez com Israel, né? Com o povo judeu, né? Que a partir de então a gente passa a perceber o povo de Israel como judeus, né? Não mais como hebreus, né? O povo de Israel, né? Os israelitas, mas aí vai se firmar na história, né? Na cultura, essa nomenclatura de judeu, né? Eles, de alguma forma, esse processo de retraimento contribui para a preservação da fé judaica, né? Importante. No judaísmo. Mas ele traz uma dificuldade. A mensagem, talvez, começa a se tornar irrelevante a partir do momento em que a retração ela é muito intensa, porque começa a não fazer sentido, começa a se tornar um peso, uma carga, que é o que Jesus vai tratar, né? Vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve, né? E o meu jugo é suave. O jugo, para aquele contexto, é o ensino do rabi, né? O ensino do rabino é o jugo do rabino, né? E aí ele vai dizer, Jesus vai dizer assim, quem está cansado e sobrecarregado, porque o jugo é pesado, né? O ensino é pesado. Aí Jesus vai dizer, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. A gente tem esse problema, essa presença de um retraimento tão grande do povo de Israel que torna a mensagem, de certa forma, irrelevante e difícil de compreender. Só que o outro perigo, talvez até mais evidente pela realidade já do povo ao chegar no exílio, é a questão da assimilação. É o outro oposto. Sim. É o outro extremo, né? Está ligado uma coisa à outra, né? São extremos. Sim. Uma das questões que leva ao retraimento, ao isolamento de Israel como nação, e que vai colocar Israel assim numa posição mais ainda exclusivista
de que nós somos o povo da circuncisão e tem os incircuncisos, Isso. e vai, a partir daí, por exemplo, você vai ver Israel tendo preconceito com as outras nações, ao ponto de considerar todos os outros povos imundos. Isso. E que não faz parte do povo de Deus. A própria questão com os samaritanos, né? Sim. Que é um povo tão próximo. Que é um irmão, é um primo, é um irmão, né? É totalmente rejeitado. Né? Rejeitado ao ponto de amaldiçoado seja qualquer um que não é judeu. Isso. Né? Então isso vai acontecer muito desse retraimento. E um dos motivos disso, aí eu falo lá da questão da assimilação, mas do retraimento ainda, né? É porque a partir da experiência traumática do exílio e o questionamento que se faz sobre onde foi que nós erramos, vai surgir nesse contexto os rabinos mesmo, que eram os anciãos, os fariseus, e aí no período interbíblico, período ali de Malaquias, entre Malaquias e Mateus, esse período de vários anos, é consequência, né, do exílio babilônico ali ainda, eles vão estudar a Bíblia nesse questionamento de onde nós erramos. E eles vão criando regras sobre regras, peso sobre peso. E aí eu poderia pensar aqui, por exemplo, a questão do sábado. Né? Eles entenderam, Jeremias prova isso, Ezequiel mostra isso, que um dos erros de Israel foi a questão do sábado. E eles vão dizer assim, olha, já que nós fomos para o exílio por causa do sábado, da desobediência, como que a gente pode guardar o sábado de tal forma que nunca mais a gente volte ao exílio? Então eles começaram a criar regra sobre regra, mandamento sobre mandamento, e aí virou um peso sem controle. Aí, quantidade que pode caminhar no sábado. Sim, pode andar só tantos quilômetros, né? Não pode cuspir no chão, não pode... Carregar a maca que Jesus vai deixar o paralítico carregar. Sim, porque senão... E por que eu vou fazer isso? Porque eu não quero voltar para o exílio. Sim. Outra questão é a questão, por exemplo, da própria idolatria, né? Eles vão... Um dos pecados dele é a questão da idolatria. Então, eles vão colocar uma série de regras de que você não pode, por exemplo, conversar com uma pessoa que fala com outro Deus, que adora outro Deus. Você não pode nem chegar perto, senão ele é imundo. E se você chegar perto dele, você pode conversar, mas você tem que ter um certo cuidado, uma certa distância. E isso é por conta das regras que os rabinos colocavam. E ao ponto assim, de que se você conversar com quem não é judeu, isso lá nos anciãos, você teria que depois fazer a lavagem da purificação, tomar banho e tal, porque você é santo e ele é idólatra. Então, são essas questões assim que vai complicando ainda mais, né, essa situação de Israel. É daí, por exemplo, que surge a tradição dos anciãos, que Jesus condena lá em Mateus 15. O que é a tradição dos anciãos? São os livros escritos pelos rabinos judeus, frutos da experiência da Babilônia, que ajuda o povo de Israel a não cometer mais os erros que cometeram, que levaram para a Babilônia. E acaba que, ao tentar tirar o povo da Babilônia, eles criam tanta regra que leva o povo a uma outra escravidão, a escravidão da lei, a escravidão da tradição, a escravidão dos costumes, a escravidão do farisaísmo, e faz as pessoas se afastarem uma das outras. Bom, essa reclusão, né, proposta pela filosofia, sobretudo a religião dos fariseus, faz que alguns dos judeus tendem a ir para um outro extremo, que é a questão de se assimilar na cultura. Já que eu não consigo ser santo, então, que é impossível ser santo igual eles estão propondo, então já que eu estou na Babilônia, vou ser um cidadão babilônico. E esse é um desafio, né? Esse é um desafio para aquele contexto, mas é um desafio para a gente também hoje, né? De não se assimilar a esse contexto. De alguém que não se assimilou, a gente poderia citar aqui o exemplo do livro de Daniel. Daniel foi alguém que foi lá para a Babilônia e, afastado dos seus familiares, parentes, ainda jovem, ele teve o desafio de não se assimilar, de não se igualar, de não se tornar igual em costume, em ética, em forma de viver com os babilônicos. Lá, diante desse desafio, muitas vezes ele foi provado, mas ele e os amigos dele, né, Sadraque, Misaque, Abednego,
são uma prova de que é possível estar na Babilônia sem se tornar babilônico. Sim. Né? Parece, pastor, que é nessa, para usar um termo de Jesus, né? Parece que é nessa porta estreita que está a identidade missional do povo de Deus, né? Sim. Porque não adianta partir para a porta do retraimento. O retraimento trouxe consequências, inclusive, né, de tudo que você citou. A gente poderia acrescentar que a própria dificuldade de entender Jesus como Deus faz parte dessa interpretação que retraiu o povo, né? Sim. Porque não é possível que ele está dizendo que ele é filho de Deus. Eles não conseguem conceber o Messias do ponto de vista do sofrimento, da sua origem, simples demais, e também da maneira como ele confronta essa religião pesada de Israel, né? Mas voltando, né? Não dá para entrar nessa porta. E também não dá para entrar na porta da assimilação. Porque a porta da assimilação, ela afasta também do projeto criativo de Deus, de que o povo de Deus é nação santa, povo escolhido, geração eleita, para viver na luz, né? Para anunciar e viver na luz. Então, a porta estreita dessa identidade missional talvez passe justamente aqui pelo equilíbrio, que Daniel consegue transitar, como você citou. Daniel, ele vive na Babilônia, ele recebe um nome babilônico, ele serve ao Império Babilônico com seus dons e talentos, mas ele mantém a sua integridade diante de Deus e diante das pessoas. O testemunho de Daniel é o testemunho, e Daniel, nesse sentido, fala muito com a nossa geração e com a contemporaneidade, né? Nós vivemos numa cultura não cristã, numa cultura, hoje o pessoal chama de cultura pós-cristã, né? Nós rompemos com aquela ideia no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, já há algumas décadas, né? Mas eu penso que no Brasil a gente está chegando nesse ponto em que a formação católica do povo, ou mesmo protestante, não é mais a base principal de pensamento. A gente vive num contexto de exílio. Eu acho que o exílio conversa muito com a gente. De encontrar essa porta estreita do equilíbrio entre manter a integridade como povo de Deus e se relacionar e dialogar com o ambiente em que a gente vive. A gente tem no Novo Testamento 2 tipos de espiritualidade que pode nos ensinar, sobretudo nessa questão do retraimento aí de Israel, né, de isolamento dele. A espiritualidade de João Batista, como que era? Morava no deserto, comia uma comida restrita lá e totalmente isolado, né? Escondido em cavernas, sem misturar. Quando ele tinha que dar uma mensagem, ele ia lá na cidade, entregava o recado e voltava. Acusava e depois retraía, se escondia de novo no deserto. Né? Ele é a voz que clama do deserto. Isso, Isaías 40. Isso é um estilo de espiritualidade. Outro estilo de espiritualidade é de Jesus. Jesus, ele andava entre as pessoas e ele não ficava isolado, ele estava entre as pessoas, andava com elas, vestia a roupa delas e estava junto ali. E ali eles acusavam os seus pecados, né? Levava aquelas pessoas à consciência pelo estilo de vida e pelo exemplo dele. Era olhe para mim, né? Veja o meu exemplo. Então, eu penso que para a igreja essa questão é algo que ensina. Que tipo de espiritualidade que a gente tem? Uma espiritualidade de uma igreja isolada, que só vai lá e aponta o pecado como João Batista, e era raça de víbora, né? Chegar para as pessoas da cidade, raça de víbora, seus pecadores, vocês vão para o inferno? Ou como Jesus que dizia, no meio deles, vinde a mim, vocês estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Penso que a espiritualidade mais correta aí é a de Jesus. João Batista representa muito bem esse período, esse estilo de vida do retraimento, enquanto Jesus representa uma nova proposta. Um exemplo, pastor, com relação a isso, eu vejo na minha própria família. Quando meus pais se converteram, isso na década de 80, eu era bem criança ainda, e eu lembro que uma das reações nossa, porque a gente lá com familiares, né, não que são do mundo, né, dizia isso. E uma das reações nossa foi se isolar da família. Isso
Até eu converso hoje com meus pais, né? A gente examina isso. Não foi uma coisa legal que nós fizemos. Isso faz com que, por exemplo, eu tenha parentes que, embora sejam parentes próximos, eu não tenho nenhuma afinidade. E um dos motivos de não ter afinidade é a fé, porque eu me tornei evangélico, que é um absurdo, uma loucura isso. Sim, do ponto de vista de Jesus. Do ponto de vista de Jesus, porque eles não aceitavam a nossa fé e nós, aqui em outra convicção, nos isolamos, nos afastamos. E eu lamento. Hoje eu tento, de alguma forma, me aproximar deles. Sim. Faço contato, às vezes eles estranham o meu contato, mas eu falo, estou aqui, sou teu primo, né? Sou teu sobrinho, moro aqui, tá, e quero conhecer, alguma coisa nesse sentido. Mas isso foi ensinado para a gente, em algum tempo da nossa jornada da fé, que nós precisamos sair do mundo, nós saímos do mundo que precisamos ser diferentes. E aí é uma loucura. E como se a gente sai e isola das pessoas, como que a gente vai poder evangelizá-las? Exatamente. É diferente, por exemplo, Mateus, o Levi, que se converteu. O que foi a primeira atitude que ele fez? Chamou os amigos. Vem todos aqui, meus amigos de bebida, meus amigos da farra. E aí ele foi lá, ele ainda não era convertido direito, fez uma farra, fez uma festa. E Jesus está lá. Está lá, Jesus está lá. Jesus não se isolou porque eles eram pecadores. Jesus está lá sentado, né? E aí depois que terminou ali, ele diz, olha gente, tá bom, vocês curtiram aí, mas tem uma pessoa que eu quero apresentar para vocês, que é alguém que entrou na minha vida e me mudou. E eu, já que vocês vieram na minha festa, vocês gostaram da minha festa? Gostaram? Então, agora ouça. E aí está com ele a palavra, dá a palavra para Jesus. Né? Você está falando, eu estou estudando agora recentemente, nos últimos meses, para uma série de pregações baseadas ali em Lucas, e você cita Lucas 5, que é Levi, e você vê isso, aparecem algumas vezes em Lucas. Eu lembraria aqui de cabeça 5 e 15, que é uma pergunta recorrente dos fariseus para os discípulos. Por que é que vocês e Jesus convivem com pecadores e publicanos? Por quê? Eles se incomodam de ver Jesus convivendo com essas pessoas. Em Lucas 5, é a preocupação, como é que Jesus está nessa festa? E em Lucas 15 é assim, por que ele está conversando? E aí em Lucas 15 é um dos textos mais famosos das Escrituras, do Novo Testamento, acho que de toda a Escritura, né? Que vai ter ali, Jesus explica, né? Porque eu vim atrás da ovelha perdida, porque eu estou atrás da moeda perdida, porque eu estou atrás dos 2 filhos perdidos, o que ficou e o que foi, né? Os 2. Então, essa espiritualidade de Jesus, que ele convive, mas não se contamina. Sim. Ele convive e transforma, ele parte do próprio momento da pessoa, do contexto da pessoa, né? Ele parte da situação da pessoa para anunciar as boas novas. Então Jesus, ele apresenta essa espiritualidade do meio, né? do equilíbrio entre a integridade que se requer daquele que é obediente ao Pai, e ele é o obediente, né? Se tem alguém que pode dizer, ele é obediente, é Jesus. E alguém que também entende, não perde essa identidade missional, que ele veio... Olha, ele responde a essas perguntas dizendo assim, foi para isso que eu vim. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que tinha perdido. E aí a gente até já falou num programa anterior e nesse, que em Jesus nós vemos a retomada do plano de Deus, da missão de Deus para o resgate da humanidade. E ele diz, é para isso que eu existo aqui como Messias. Por isso que o Messias veio. E ele está dizendo, é para isso que Israel existe. Isso. Vocês não entenderam ainda, fariseus? Isso, exatamente. Por que vocês existem? Por que Deus chamou vocês como nação? E ao mesmo tempo que ele está apontando para a igreja. Para isso que a igreja existe. Para ir aonde estão os pecadores, né? Aí o desafio é exatamente isso, né? Jesus nos chama para fazermos a diferença. É o pastor Eleilton que gosta dessa expressão. Ele fala assim que a gente tem que ser diferente, mas não esquisitos, né? Boa, essa é boa. Tem que ser diferente, mas não louco, maluco, que as pessoas olham e dizem, olha, esse aí é diferente, interessante, ou esse é esquisito demais, não quero nem perto de mim. A gente ser diferente sem ser
sem ser esquisitos e ser de uma maneira, um estilo de vida, uma felicidade que chama a atenção das pessoas. E a gente só pode proclamar e, de fato, anunciar e fazer a diferença lá no meio. Dizia um autor que é fácil ser sal dentro do saleiro, né? O desafio é ser sal no mundo, onde precisa atuar. Exatamente. Ou você ser luz num ambiente já iluminado é muito fácil. Na verdade, você engana bem. Mas o desafio é você ser luz lá onde há as trevas. O desafio é você estar limpo no meio da lama. Está no mundo, está na Babilônia e não se assimilar, ao invés de se esconder, né? De fato, é um grande desafio para a igreja do século 21, que, segundo o Apocalipse, está em plena Babilônia, né? Que esse tempo é identificado como a Babilônia dos últimos dias, né? Para a gente voltar aqui para o texto, pastor, porque a gente nem abriu parênteses hoje nesse programa, mas a gente fez parênteses aqui já da igreja, né, fazendo essa correlação. Mas eu queria concentrar nesse final do programa aqui, pastor, em Jeremias 29. Você já citou algumas vezes que Jeremias mandava cartas, né? Sim. E ele mandou a carta para os anciãos, e parece que os anciãos leem a carta para o povo. E aqui, pensando que o nosso tempo se parece tanto dessa vida dentro da Babilônia, eu acho que essa imagem da identidade missional do povo de Deus conversa bastante com a gente. A gente já disse, né? Bênção para as nações, luz para as nações, uma adoração inclusiva, um culto que revela, né, essa integridade, um estilo de vida baseado na lei. Só que aqui também a gente tem uma imagem importante. E eu gostaria que a gente terminasse comentando esse texto aqui. Eu vou ler alguns versos e a gente usa esse tempo final que a gente tem para comentar um pouco sobre essa visão que Jeremias traz para o povo e que conversa com eles e conversa com a gente. Este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes que ainda restavam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Aí o verso 2 ele vai explicar, dar o contexto histórico, e aí no verso 3, ele enviou a carta por meio de Eleasa, filho de Safã e Gemarias, e ao final diz assim no verso 3, a carta dizia o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas, multipliquem-se e não diminuam, busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei. Assim diz o Senhor: quando completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar, porque eu sou que conheço os planos que tenho para vocês. Amém. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. E aí vem aquele famoso trecho: então vocês clamarão a mim, virão a orar a mim, e eu os ouvirei, vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração, e eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Aqui a gente tem uma imagem dessa identidade do povo de Deus, não tem? Para essa vida no exílio, né? Sim. Se lembrar assim, o contexto do livro de Jeremias, Jeremias anuncia que eles vão para a Babilônia, eles tenta convencê-los dos seus pecados para que eles não fossem para a Babilônia, mas eles não ouvem Jeremias. Então aí há o decreto de Deus, de que Deus vai... e aqui esse texto fala claramente, né? Deus diz: eu deportei vocês, eu trarei vocês de volta. Não foi Babilônia que levou, estava dentro
do projeto de Deus. Então eles vão para a Babilônia, lá eles entram em desespero, em parafusos, né? E aí nesse contexto do desespero, é o capítulo 18, que também é um texto bem conhecido de Jeremias, que é a parábola do oleiro, né? Ele diz, eu não posso fazer com vocês, assim como o oleiro faz, eu posso reconstruir vocês e resgatar vocês. Então Deus ali mostra a graça e a promessa, o poder que Ele tem de restaurar o seu povo, né? Mas esse desespero continua e aí Jeremias precisa, então, escrever essas cartas, né? E uma dessas cartas é o capítulo 29. Esse capítulo 29 é bem interessante. Ele fala para eles assim, olha, tem profetas aí no meio de vocês, dizendo que vocês já estão voltando, que o exílio vai acabar logo. Ele diz, não se enganem. Essa não foi a profecia. A profecia, ele relembra a profecia. Vocês vão ficar 70 anos aí. Vocês não vão voltar agora. Então, tratem-se de, se acertarem, tratem-se de cumprir a missão de vocês aí. E aí é curioso isso, porque são contextos completamente diferentes. A gente já estudou aqui que era uma família em Abraão e essa família cumpria a missão. Uma nação cumpria a missão. O período das tribos, né, de Israel era um estilo de governo, um estilo de vida, uma sociedade organizada. Ali era um contexto e Deus diz, cumpra a missão nesse contexto. Depois vem a monarquia, diz, cumpra a missão nesse contexto. Agora é um outro contexto. Agora eles estão em outro país. Eles estão exilados, eles não estão na pátria deles. Eles estão em outro lugar. E Deus está dizendo, independente do lugar onde vocês estejam, não importa onde você está, você continua sendo povo de Deus. E nesse lugar você precisa também ser luz para as nações, precisa ser sal da terra. Aí você precisa ser bênção para as pessoas. E aí a gente pode comentar aqui e pensar sobre isso, que é a ideia do contexto urbano. A gente está concluindo uma lição bíblica agora que fala sobre a missão urbana. Isso aqui é paradigma para a gente. Isso aqui é um conceito importantíssimo de como deve ser a nossa espiritualidade, a nossa atuação numa cidade. E por mais que essa cidade seja hostil à nossa fé. Nós não estamos falando de qualquer coisa. Nós estamos falando aqui da pior cidade para ser uma pessoa de fé. A pior cidade para você ser cristão. Se Jerusalém é o símbolo da cidade de Deus, né? A Babilônia é o símbolo da cidade dos demônios, né? Do que há de pior no mundo, né? De práticas pecaminosas, de idolatria, de injustiça, de violência. Babilônia. E lá estão os israelitas, né? Agora judeus, né? E aí diz, olha, vocês estão aí, e aí vocês cuidem da cidade, sejam bons cidadãos, pratique a fé de vocês, e vocês continuem, Deus vai abençoar vocês aí, mesmo numa terra estrangeira. É uma espiritualidade, nessa identidade que a gente vê, nessa imagem da identidade missional do povo de Deus em Babilônia. Você usou o termo da prática da espiritualidade, né? Essa espiritualidade vai envolver um convívio com a cidade, né? Uhum. Eles vivem com e na cidade. Sim. Eles vão plantar, eles vão ter filhos, eles vão estudar, eles precisam vão virar políticos. Isso. No caso de Daniel, viram governador, são administradores públicos, funcionários públicos. Eles vão ter uma atuação na cidade. Se integram na vida da cidade. Sim. A oração não é só assim pela prosperidade pessoal, é pela prosperidade da cidade. Uhum. Olha só, eles estão sendo chamados pelo profeta, orientado por Deus, para orar pelo bem de Babilônia. Sim. Porque o bem da Babilônia vai ser o bem de vocês. Sim. A questão do isolamento aqui é interessante, né? Porque muitas vezes a igreja, ela se isola do bairro, né? Exatamente. Ela se isola da cidade, vira um gueto, vira uma associação lá, quase que uma associação secreta, e que as pessoas olham e têm medo de entrar do que pode acontecer lá dentro. E enquanto, nesse contexto, é uma igreja... A igreja, entendendo esse desafio da cidade, é uma igreja que se envolve com a sociedade, que é luz, que se envolve com as causas, até causas políticas,
até causas públicas, Sim. o desenvolvimento do bairro, o desenvolvimento da cidade, com uma atuação cidadã, uma igreja cidadã, um povo de Deus que é cidadão. Por quê? Nessa ideia é assim, vocês não vão voltar logo, vocês têm que viver aí, ou seja, vocês também são cidadãos babilônicos. Isso. Então, você israelita tem uma dupla cidadania. Você é judeu, porque Deus te chamou, você faz parte do povo de Deus, mas ao mesmo tempo, agora, vocês são chamados a viver essa fé na Babilônia. Isso. Então, vocês são, nesse sentido, cidadãos moradores na Babilônia, Isso. mas não esqueçam da fé que vocês têm, que é, vocês são judeus, vocês são do povo de Deus. E vocês têm que viver essa dupla cidadania. Enquanto isso não conflitar, enquanto viver na cidade não tiver contrário à sua fé em Deus, você deve fazer de tudo para que a cidade exista, vocês devem influenciar a cultura daquele lugar. Isso. Pastor, olha que curioso, né, isso. Nós falamos no estudo anterior de que a forma como Israel seria luz para as nações seria obedecendo à lei de Deus, né, sendo palco dos grandes atos poderosos de Deus, tendo uma adoração inclusiva. Isso. Né? Eu vejo isso, essas práticas, em Daniel, Sadraque, Misaque e Abednego, claramente. Sim. Eles foram lá, e mesmo lá na Babilônia, eles eram amigos de Dário, do rei. Exatamente. Eles eram amigos e conheciam um monte de gente pagã, gente errada. Mas eles eram fiéis ao ponto de morrer por essa fé. De não renegar o seu Deus, de não se dobrar, não dobrar os joelhos, embora fossem amigos de Nabucodonosor. Exatamente. Né? Eles eram do palácio, mas mesmo lá eles mantinham a sua integridade. Quantos milagres Deus realizou por meio do ministério deles, da vida deles. Então, eles foram atos dos feitos de Deus e também eram adoradores de Deus que levavam. E é muito poderoso isso. Depois de cada ato glorioso que Deus realizava, me refiro ao livramento da fornalha de fogo, da cobra dos leões. No final de cada um disso, toda a Babilônia adorava o Deus de Daniel, reconhecia o Deus de Daniel. Acho que esse é o desafio desse período para a igreja de hoje. Né? Sim. Como a gente ser como Daniel, que é um agente político, né? Agente público. Agente público, essa é a palavra, né? Um agente público, alguém que tem uma função na sociedade e que, ao mesmo tempo, é um servo de Deus fiel. Isso. Que faz a diferença, que não se assimila e que faz com que as pessoas olhem para ele e desejem conhecer o Deus dele, né? Deseja viver a fé dele. E assim, Daniel e os amigos dele conseguiram, por exemplo, mudar leis lá na Babilônia, por causa da atitude deles, né? Então, eles influenciaram a cultura lá. Isso é um desafio impressionante. A gente tem, de novo aqui, essa retomada do chamado abraâmico. Sempre eu acho que a gente vai cair nisso, né? Até Jesus a gente vai continuar nessa... Porque esse é o fio condutor, parece, de toda a Sagrada Escritura, né? Até chegar a Apocalipse, para já me adiantar aqui, né? Todos os povos, tribos, raças, de todos os tempos estão ali reunidos diante da ceia, né? Das bodas do Cordeiro, né? Mas voltando aqui, o centro desse chamado de Israel no exílio é um centro para ser bênção para a nação que ele está, para a cidade que ele está, para o entorno. Sim. Ele precisa conviver na cidade, ele vai orar pela cidade, ele não vai adotar nem a religiosidade desconectada dos profetas de Israel que estão dizendo não da parte de Deus, mas também eles não vão se conectar à religiosidade da Babilônia. Eles vão manter a integridade deles agindo, porque eles vão ser ali a expressão do Shalom de Deus, que eu acho que no texto de Jeremias 29 é a conclusão, né? Eu tenho planos de paz, esperança e futuro para vocês. Eu tenho um projeto para vocês. Eu não esqueci das promessas que eu fiz. Vocês são o meu povo.
E aí, debaixo dessas promessas, o desafio de Israel de estar na Babilônia e continuar sendo o povo de Deus lá na Babilônia. É isso, pastor. Puxa, o papo está tão bom que a gente está com o nosso tempo estourado aqui e tinha um monte de coisa ainda para a gente caminhar aqui, mas a gente vai partir aqui para a conclusão. A gente vai ter essa retomada, o povo volta, tudo de forma rápida aqui, né, no nosso comentário. A gente vai ver essa mesma tensão presente ali em Esdras e Neemias, né, desse processo entre retraimento e assimilação, né? É um desafio nesse contexto também, porque né? eles vão retomar a nação, né? Então Sim. Esdras e Neemias estão nesse processo aí dessa busca desse equilíbrio, né? Entre ser o povo de Deus, de contraste, e conviver e voltar a retomar o projeto de ser luz para as nações. Esdras e Neemias já é um pós-exílio, eles são libertados do exílio, eles já estão em Jerusalém, contudo, ainda, agora já não é mais o exílio babilônico, né? Já não é mais o período babilônico, o período persa. Embora eles sejam livres para adorar o Deus deles, eles ainda estão subjugados no reino da Pérsia. Então, eles precisam ainda respeitar as leis do império, eles estão no império pagão, num contexto pagão, e eles têm que viver a fé deles, né? Sim. Um isolamento nesse contexto significaria uma rebelião contra a Pérsia. Se eles começam que não, nós somos um povo, nós temos o nosso rei, temos o nosso costume, seria uma rebelião à Pérsia, traria consequência para eles. E aí eles não têm nem muita escolha de isolar muito, né? Mas ao mesmo tempo eles querem conservar a fé, tem um conflito com os samaritanos e todo esse contexto. Realmente eles estão buscando esse equilíbrio, e é um equilíbrio que vai sendo buscado em toda a história até Jesus, né? Isso. Até a igreja. Pastor, eu acho que a gente preparou o cenário para o próximo programa, porque a gente está diante daquilo que Paulo vai chamar em Gálatas de plenitude dos tempos, né? Tá. Porque agora esse processo vai culminar na revelação do Messias. Sim. Ali nos profetas, então, a gente começa a ver a elaboração dessa vinda do Messias, do coração, novo coração de Ezequiel, né, que vai ser colocado no povo, né? Vou tirar o coração de pedra, colocar um coração de carne, colocarei o meu espírito em vocês. É um período em que vários profetas estão em atividade anunciando. Assim, só para a gente não perder aqui o fio da história, a gente está falando sobre a missão de Israel. E a gente chega a esse final dizendo assim: Israel falhou na missão. Sim. Israel falhou, Israel tinha que ser luz, tinha que ser essa nação de exposição para todos os povos. Israel falhou na missão de ser luz, na missão de ser bênção para as nações. Mas Deus não desistiu desse povo, Deus não desistiu do projeto. Onde abundou o pecado, aí superabundou a graça. O que os profetas vão falar a partir de agora? Dizendo que Israel falhou, mas existe ainda um remanescente. Do meio de Israel, existem aqueles que se mantêm na fidelidade. Desses remanescentes, virá aquele que reunirá Israel novamente. Israel foi espalhado por toda a parte. Deus conserva o remanescente. E do remanescente vai nascer o Messias. E esse vai reunir Israel novamente, né? Então, esse é o contexto, né? Então, a reunificação, a palavra dos remanescentes, que é o final do Antigo Testamento, fala muito essa expressão, os remanescentes de Israel, o restante, né? Os que não se dobraram diante dos outros deuses, que não renegaram a fé, são os remanescentes. E aí, desse remanescente vai surgir em que as profecias vão se cumprir, ele vai reunir Israel. Aí a gente sabe, pelo decorrer da Bíblia, que os remanescentes, ou melhor, a reunificação de Israel, não é mais Israel nação, é um novo Israel, é um Israel espiritual, e nós sabemos que esse Israel, ele é composto agora por gentios e judeus. E esse Israel é a igreja. Do mistério, né? É a revelação igreja. Do mistério. Irmãos, foi um prazer, um privilégio hoje essa conversa aqui. Pastor Alain, obrigado. Amém. Eu acho que a gente está diante agora para o próximo programa se não a última peça do quebra-cabeça, mas a principal peça do quebra-cabeça,
que é a vinda do Messias, né? E os profetas vão introduzir um outro tema que a gente nem falou, semana que vem a gente entra, que é a ideia do servo sofredor, né? O sofrimento como razão e propulsão da missão é algo que também vai incomodar os judeus, vai estar presente nessa imagem do Messias que vai também, nesse processo de Deus em missão, apontar para a igreja, né? Para a atividade de uma igreja sofredora, uma igreja missionária, uma igreja que revela esse povo de Israel e tantas outras imagens que ali, junto com o Messias, nos evangelhos e em Atos, chega até a gente aqui. Mas esses são assuntos para os próximos programas. Muito obrigado de você estar conosco até aqui. Pastor Alain, eu vou te pedir mais uma vez para orar pela gente. Sim. E a gente encerra esse programa com essa vontade de continuar conversando. Assim, a leitura da Bíblia fica mais clara quando a gente percebe o fio da meada, quando tem um fio condutor que liga todos os itens e que encaixa todas as peças. O fio condutor é Deus em missão e usando o seu povo na história para que essa missão se cumpra. Então, ler a Bíblia na perspectiva da missão, dá essa noção assim, de que é uma história que faz sentido. Isso aí. Deus está em missão no mundo, está querendo resgatar a humanidade e nos convida a fazer parte dessa história. Que você aceite esse convite no nome do Senhor Jesus. Amém. E nós, como igreja, possamos ser esse povo da missão de Deus, do desejo de Deus para a humanidade. Amém. Senhor, eu te agradeço por mais esse momento aqui de reflexão que o Senhor nos permitiu. Te agradeço pela oportunidade da gente poder estar conversando, dialogando e chegando em muitos ouvidos e muitos olhos que, juntamente conosco, participam desse instante aqui. Te agradecemos por compreender esse fio da meada, por podermos ter dado pelo Senhor a compreensão de qual é esse fio condutor da missão que nos ajuda a ler toda a Bíblia e compreender que Deus está resgatando a humanidade, que Deus está trabalhando para salvar o ser humano e para que essa missão venha a cabo, o Senhor constituiu um povo. No Antigo Testamento, Israel. No Novo Testamento, a igreja. Nós fazemos parte dos teus planos, dos teus projetos, Senhor. Te louvamos por isso. Que nós sejamos essa igreja que é sal da terra, que é luz do mundo, que é povo sacerdotal de Deus nesse tempo e que realmente possamos viver aquilo que o Senhor deseja, aquilo que o Senhor sonha para nós. Nós oramos para que o Senhor nos ajude a viver o teu projeto, o teu plano de resgate da humanidade. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. 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 Pastor Alain, obrigado. Deus abençoe sua vida, Amém. sua família, seu ministério. Privilégio de conversar com vocês aqui. Tenho certeza que os irmãos e amigos gostaram bastante. Obrigado, irmãos. Até a próxima segunda-feira. A gente vai estar junto na continuação desses programas sobre Deus em missão. Até lá. Deus abençoe sua vida.